pessoal, meu nome é Camila, a gente está aqui juntos agora para explicar um pouquinho para vocês do nosso projeto de viajar de carrinho numa casinha sobre rodas do Ushuaia até o Alasca, por todas as Américas. E a gente vai tentar mostrar um pouquinho desse projeto, como tudo aconteceu e onde estamos agora. E quem somos nós. Então, eu sou a Camila, tenho 41 anos, sempre trabalhei na área de vendas, área comercial, sou formada em administração de empresas e adoro viajar. Bom, eu sou o Edu, também tenho 41 anos, trabalho com tecnologia, adoro viajar, adoro água, né? Faço kitesurf, faço mergulho, a gente sempre fez mochilão, né? Eu acho que é pela primeira vez a gente está fazendo agora uma viagem sobre rodas e a gente tem a Maria também. Maria, você quer vir aqui falar agora ou não? Então depois a Maria vem falar no fim do vídeo com a gente. Maria tem 5 anos, também está com a gente nesse nosso projeto. É importante dizer que a gente é amador nessa questão de campismo, de viagem, então tudo que a gente vai mostrar para vocês é muito baseado no nosso aprendizado, mas eu tenho certeza que quem está assistindo e quem vai acompanhar a gente nessa jornada sabe muito mais do que a gente. A gente pede muito para que vocês nos ajudem, para que você dê dicas, eventualmente corrija alguma coisa que a gente falar, porque a gente pegou a nossa casinha no final de novembro, começo de dezembro, fomos para São Paulo passar as festas com a nossa família e depois a gente já começou essa jornada. Então a gente não teve muito tempo para aprender, estamos aprendendo agora durante a viagem. Isso, a nossa casinha, quando a gente fala casinha, né? A nossa casinha é uma camper que fica em cima da nossa caminhonete. E aí num outro vídeo a gente explica um pouco melhor o que é a nossa casinha. Mas só para vocês terem uma noção. A gente vai falar de algumas coisas que algumas pessoas já perguntam muito pra gente, né? Algumas perguntam assim, qual que é o roteiro, onde que vocês vão estar tal dia? E a gente queria dizer muito que a gente tem um planejamento simples, não é um roteiro dia a dia. Então o nosso planejamento simples a gente sabe que a gente quer conhecer o Uruguai, a gente sabe que a gente quer descer pelo Atlântico na Argentina até o Ushuaia, a gente sabe que a gente quer subir pelos Andes, a gente sabe que a gente não vai passar na Bolívia, porque a gente sabe que tem algumas questões lá de imigração, enfim, que a gente não quer passar, até porque a gente já conhece a Bolívia, né, de viagem de avião. Então, assim, a gente sabe que a gente vai passar por toda a América Central, a gente sabe que a gente quer fazer os Estados Unidos, costa leste, costa oeste, mas qual a gente vai fazer primeiro? A gente não sabe. Acho que o mais importante é a gente conseguir seguir o verão, seguir o calor. A gente não quer chegar em Ushuaia no inverno, apesar de a gente já estar atrasado, né? A gente está fazendo agora quase meados de março, então a gente já está quase terminando o verão, começando o outono. Então a gente vai começar a acelerar a nossa descida agora. A gente não quer pegar neve, a gente não quer pegar ventos muito fortes, a gente não quer, enfim, a gente não quer passar por algumas questões. Também na América Central tem o período de furacões que a gente quer evitar, mas tirando essas grandes restrições, a gente não tem muito um planejamento mais detalhado. Eu acho que assim, os nossos principais desafios que a gente entende aqui nessa viagem, fora administrar os recursos que são, né, finitos aqui pra gente, acho que são esses, né? O tempo, né, o clima e o dinheiro, óbvio, né? E o dinheiro. E aí essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, mas vocês trabalham na estrada? E aí acho que o Edu pode explicar um pouquinho pra vocês. Muita gente pergunta, é muito comum as pessoas já às vezes estarem aposentadas, né? Então é muito comum as pessoas falarem, mas como é que vocês fazem? Então assim, eu trabalho com tecnologia, eu poderia trabalhar, mas por opção a gente decidiu fazer um ano sabático para a gente pudesse aproveitar de verdade a viagem, né? Então o que a gente fez? A gente é um planejamento de 10 anos, a gente vem guardando dinheiro, então basicamente a gente pegava o meu salário, o salário da Camila, a gente usava basicamente de 20 a 30% desse valor, 70% a gente guardava. E eu acho que assim, a beleza dos juros compostos é que no começo você não vê muito resultado, mas depois você começa a ter um pouco desse resultado. Então a gente guardou muito dinheiro nesse período, a gente chegou a alugar o nosso apartamento
e ir para um apartamento menor. Então isso já foi uma questão que fez a gente juntar dinheiro. Obviamente a gente tem uma reserva de dinheiro que nos permita gastar X mil reais por mês na nossa conta. E aí agora a gente vai fazer a viagem com todo E o controle. resto é economia, né? E o resto é economia. Nos permite X, mas a gente sabe que tem alguns países que são mais caros, outros são mais baratos, e a gente acabou tendo até um exemplo disso agora, né? Tudo que a gente conseguiu economizar, a gente acabou pagando agora de seguro, viagem, carta verde, enfim, coisas, documentações que são necessárias. Então toda economia que a gente consegue fazer, ela é bem-vinda. E a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre as questões de imigração. A gente vai fazer um vídeo do Uruguai. Algumas questões, alguns grandes desafios que a gente tem durante essa jornada que a gente já sabe, né? A travessia no Peru. O Peru tá lá em muitas manifestações, até guerra civil. Então vamos ver se até a gente chegar lá isso já vai estar resolvido. Embarcar o nosso carro da Colômbia para o Panamá, porque não sei se vocês sabem, mas não é possível passar de carro ali na divisa entre os dois países. Tem uma questão de tráfico e, enfim, milícia, enfim, tem toda uma questão ali complexa. E também tem uma questão do Canadá, que para você entrar de carro no Canadá você precisa de um visto diferenciado, né? Não é normalmente, se você vai de avião, você tem o visto americano, você se aplica no site. É o ETA, acho que é ETA, se eu não me engano. Você se aplica no site e já pode entrar. No caso de carro, você precisa fazer todo um processo muito parecido com o visto americano, que a gente não teve tempo de fazer, então pode ser que seja um problema pra gente o Canadá. E acho que um ponto também que algumas pessoas perguntam pra gente quando vem que a gente tem uma menininha, mas ela não vai para a escola, então ela vai para a escola, mas é que a escola tá com ela, né? A gente compra um conteúdo e a gente dá aula para ela durante a viagem. Então ela sempre vai estar ali desenvolvendo, né? E sendo pré-alfabetizada. Ela não tem a obrigatoriedade de estar matriculada na escola, mas a gente já adianta esse passo, e aí quando ela voltar, provavelmente ela vai ter que fazer algum tipo de provinha, niveladora, algo nesse sentido, para entender qual que é o nível dela e entrar na turminha certa. Aqui até alguns exemplos de atividade, o autorretrato, a família, são coisas bem legais que esse material, até num outro vídeo, se vocês tiverem interesse, coloquem aqui nos comentários, que a gente pode detalhar um pouco como é o homeschooling dela, mas que a gente tem uma empresa que a gente contratou que traz todo o material pra gente. Agora a gente tem uma nova integrante aqui. Qual que é seu nome? Maria. Maria o quê? Chilosa de Amaral. Qual que é a sua idade? 5 anos. E o que você tá fazendo? Montando quebra-cabeça. De quem? Do Pequeno Príncipe. Que livro que a gente terminou de ler ontem? Pequeno Príncipe. Você gostou? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, a gente queria também falar da nossa casinha. A gente passou 3 meses acompanhando em Pissarra, Santa Catarina, a construção. Eu acho que é muito importante, quem for fazer uma viagem como a que a gente vai fazer, conhecer bem a sua casinha, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, toda a questão de estrutura, onde pode ou não pode ter vazamento, porque por mais que você tenha um material muito bom, né, você tem uma casinha muito boa, como a nossa casa, ela vai dar manutenção. A gente sabe já de algumas coisas, por exemplo, a bomba de água, a gente sabe que tem uma vida útil, a bateria tem vida útil, então todas essas coisas acho que são importantes a gente conhecer muito bem antes de começar a viagem. E também eu acho que foi um exercício de desapego, né? Já ir para Pissarra. A gente não foi assim uma mudança temporária, né? A gente já, como a gente já comentou, a gente já planeja já isso há muito tempo, mas a gente estava instalado, a gente tinha uma casa, a gente trabalhava, a Maria ia para a escola, tudo em São Paulo. Então a gente realmente decidiu entregar a casa onde a gente morava, vender todos os móveis que dava para vender, procurar um lugar para morar em Santa Catarina, transferir a Maria de escola e trabalhar remoto,
né, por um tempo, para que a gente pudesse ficar mais próximo ali e acompanhar, principalmente porque a gente não tinha essa vivência. A gente acampava, mas a gente nunca tinha tido uma casinha, um motorhome, nem sequer test drive de viajar de motorhome a gente fez. Então a gente é bem novato nisso. Então foi muito importante pra gente acompanhar todo esse processo. É isso aí, então essa é a nossa história. Se você curte campismo, se você gosta de viajar, enfim, se você tem algum interesse, nos siga aqui no canal, deixa o seu like. Eu acho que a gente está começando, então é importante se vocês puderem compartilhar, falar um pouquinho da nossa história com seus amigos, para que eles possam nos acompanhar aqui também. E eu acho que o mais importante, a gente vai começar a criar conteúdo baseado no que é interessante para vocês. Então a gente sempre fala, dá o feedback, pô, o que é legal, o que vocês querem ver, eu quero saber como funciona a casinha, eu quero saber como vocês fazem número 1 e 2, eu quero saber como vocês têm água, como vocês fazem comida, eu quero conhecer a cidade que vocês estão indo, eu quero saber onde vocês estão comendo em restaurantes dentro daquela cidade, quais são as comidas. Então eu acho essa parte colaborativa que vai agregar muito. Então acompanhe essa nossa jornada, sejam bem-vindos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!